Se Deus é apenas um, qual é a razão de ser de muitas igrejas? Portanto, nós encontramos de um lado a Igreja Católica, Metodista, Pentecostal. Pois, se Deus é um, qual é a razão das igrejas? Começa aqui pelo padre, depois pelo pastor, por favor. Bom, as razões são diversas, né? Poderíamos apontar as razões de ordem históricas que são bem conhecidas, né? Que está na base da separação entre, não diria separação, mas esse estar cada um pouco no canto deles entre os católicos e os protestantes, mas também está essa diversidade de religião que no fundo é consequência de um dado que é antropológica, uma razão antropológica e uma histórica. A antropológica é que sabemos que a questão religiosa surge precisamente por causa de uma questão antropológica que se chama morte. Essa é a questão religiosa fundamental. No fundo, as religiões existem por causa do tema da morte. Aliás, isso nos disse João Paulo Sartre, e eu que se estuda, né, em teologia fundamental, que a autenticidade de uma religião vê-se na capacidade de responder o problema da morte, porque é a questão que o homem não conseguia responder por si próprio, então tinha que se basear num ser superior a ele para responder, e ali vão surgindo as várias religiões. Vem o cristianismo com a sua resposta, o islamismo com a sua resposta, o budismo com as suas respostas, e cada religião com uma resposta com características próprias. Essa é a razão antropológica. A razão histórica é aquela que conhecemos, não é? Depois daquela situação de Martinho Lutero, pronto, houve aquela divisão muito bem conhecida por nós, e de Martinho Lutero foram surgindo outras e vão surgindo, e portanto eu acho que basicamente são essas duas razões, não é? Esta antropológica e essa histórica. Pastor José Conde. Eu tenho um outro entendimento, não refutando o que disse o padre, mas para mim a razão de várias igrejas explica-se pelo próprio Deus. Como? Eu vou partir de um exemplo para melhor ilustrar o que eu quero dizer. Eu cresci numa igreja evangélica, porque os meus pais me levaram lá, no caso a minha mãe, fundamentalmente. Meu pai era católico, e percebi que a forma de adorar a Deus, até a própria doutrina, era diferente da igreja católica. Até que eu conheço a igreja Assembleia de Deus, com a qual me identifiquei, e até hoje estou lá. E um dia eu levo a minha mãe lá para a igreja Assembleia de Deus. Ela disse: filho, eu aqui não vou conseguir. Eu disse: por quê, mãe? Porque aqui fazem muito barulho. Eu já com essas minhas coisas, às vezes da atenção e tal, não me traz aqui, porque é muito barulho demais. Justificando, Deus sabe que nós somos diferentes. Ele nos fez diferentes. Diferentes na forma de entender os fenómenos, diferente na forma de senti-lo, diferente na forma de demonstrar o que sabemos sobre ele, porque não tem nenhuma religião, já que estamos a usar a expressão religião, que é plena de Deus, ou seja, não tem uma igreja onde a gente vai dizer aqui assim, essa é a igreja que Jesus deixou, por exemplo. Por quê? Porque existem várias formas de expressar o amor dele, a manifestação dele. Agora, claro que há religiões que não expressam isso, né? Não expressam o amor de Deus, porque Deus é amor, é assim que a Bíblia lhe define. Mas por mais que todos nós andássemos fundamentados em amor, no caso Deus, nós não nos sentiríamos bem todos na mesma igreja, né? Sendo que eu acho que o facto de sermos diferentes por si só, nós não teríamos apenas uma única religião, mesmo entre os cristãos, né? Então a questão não está nem se é judeu, se é muçulmano, se é budista. A nossa própria existência testifica a multiforme sabedoria de Deus.